Alô, alô, galera! Hoje é dia de aula 16 de ciências. Nós temos falado ao longo das nossas apostilas, e já estamos no volume 5, sobre o cuidado com o meio ambiente. Falamos sobre a água, falamos sobre reciclagem, falamos sobre os diferentes tipos de lixo que existem. E agora, a aula de hoje vem falando sobre o lixão e o seu impacto na natureza. O que é o lixão? É um lixo grande? Sim, o lixão, provavelmente você, alguma vez, aí a sua mãe já falou, põe o lixo para fora, o lixeiro vai passar. E aí você sai, pega lá o lixo da cozinha, o lixo do banheiro, enfim, o lixo todo que já tinha sido recolhido e coloca na calçada da sua casa. E porque dali a algumas horas o lixeiro vai passar. Por que o lixeiro vai passar? Porque a cidade precisa ficar limpa. E o lixeiro passa, o caminhão de lixo passa recolhendo todo esse lixo. E para onde vai todo o lixo produzido pelas pessoas? Infelizmente, devido a problemas políticos, a problemas sociais, esse lixo produzido na minha e na sua casa vai para os lixões. O que são os lixões? O lixão é um lugar onde é depositado todo o lixo da cidade e, infelizmente, sem nenhum tipo de cuidado. E que cuidado seria esse? Sem separação, sem o cuidado com a natureza, com o meio ambiente. Isso significa que são lugares a céu aberto, ou seja, não é um lugar fechado, um galpão, não. É um lugar abertão grande, onde os caminhões chegam ali e vão derrubando todo o lixo que foi recolhido. E tem todo tipo de material, porque como já foi perguntado em lições passadas, na sua casa você faz com a sua família a separação do lixo? Quando eu fui corrigir as apostilas, por exemplo, alguns responderam que sim, outros responderam que não. Falaram a verdade, porque infelizmente não é um costume real nosso de separar o lixo, né? Apesar de aqui em Osasco, em vários lugares da cidade, ter, por exemplo, o caminhão da reciclagem. Na minha rua, que na rua da minha casa, passa o caminhão da reciclagem e passa também o caminhão que recolhe óleo usado. Nós já falamos dessas duas coisas, que o óleo usado também é um problema, né? Não é para ser jogado no encanamento, menos ainda para ser jogado no lixo, porque ele traz muitos problemas ambientais. E um problema ainda maior, além do lixo residencial, que tem garrafa PET, lixo reciclável, junto com o resto de comida, com lixo do banheiro, enfim, tudo misturado. Muitas vezes os lixões recebem também o lixo hospitalar. O que é o lixo hospitalar? É todo o lixo produzido dentro de um hospital. E dentro dos hospitais existem lixeiras grandes, onde não se pode nem colocar as mãos. Agora, mais do que nunca, vocês entendem o que é contaminação, né? Então, não se pode pôr as mãos ali. Então, eles têm uma pedaleira, onde a pessoa pisa, os enfermeiros especialmente pisam ali, para jogar o lixo lá. Se você já foi em algum pronto-socorro, você com certeza já viu. E o que é jogado lá? Gaze, curativo, seringa, remédio, coisa suja com sangue, de tudo. Todo tipo de lixo produzido no hospital. E aí, junta tudo isso e joga no meio ambiente, porque joga no lixão. E com isso fica claro que essas substâncias vão fazer mal para o ambiente e não só para ele, mas para nós seres humanos. Por quê? Primeiro, contamina o solo,
o chão que nós pisamos, contamina, porque o lixo ao longo do tempo vai se decompondo e conforme ele se decompõe, os produtos têm substâncias tóxicas, como os restos de comida, por exemplo, vai se decompondo, vai ficando embolorado, aquela coisa suja, né? E causa doença para o chão, para a terra, para o solo. Outro problema é a contaminação do lençol freático. Eu já conversei sobre isso com vocês também. O lixo, quando ele se decompõe, ele forma uma substância, uma aguinha escura. Com certeza aí na sua casa alguma vez já aconteceu isso, de a mãe tirar o lixo ou você mesmo, e aí embaixo do saco, assim dentro da lixeira, tá aquela aguinha. Muitas vezes aquela aguinha ali já é a decomposição do lixo. Como se chama essa aguinha? Churume, esse é o nome. Então, o churume entra no solo, chega ao lençol freático, que é a parte que fica embaixo da terra, e dá um sério problema, então, para a água subterrânea que passa ali por baixo do solo, porque nós sabemos que passa água por baixo, né? E aí torna imprópria também, quando ela chega lá no rio, faz todo o ciclo da água e tal, essa água vai estar contaminada. Outro problema é a produção de gases tóxicos e o mau cheiro. Imagine um monte de lixo, montanha de lixo, tudo junto. Fica um mau cheiro terrível, não precisa nem explicar sobre isso. Isso também causa danos à nossa saúde. E o último problema é a atração de animais que transmitem doenças. Que animal você acha que convive no meio do lixão? Os ratos, obviamente. E muitas vezes tem também o Aedes aegypti, que causa a dengue, né? E a zika vírus. Então, o lixão traz sérios impactos. Como eu disse no começo, é um problema ambiental, é um problema social, é um problema público, é um problema político. E, infelizmente, até hoje, em muitos lugares não foi resolvido, porque continua se usando os lixões para depositar todo o lixo recolhido. E o pior ainda, para piorar mais a situação, existem muitas pessoas que não têm emprego, que não têm como sobreviver e convivem no meio do lixão recolhendo coisas que são recicláveis, para eles, com esse lixo reciclável, conseguir algum dinheiro para sua sobrevivência, a sobrevivência de suas famílias. Então, de todo jeito, é uma ameaça à vida de todas as pessoas, não só nós, porque contamina o solo, porque contamina o lençol freático, porque traz rato, porque traz doença, não, mas principalmente para essas pessoas que convivem nesse ambiente, porque elas mais do que ninguém ficam expostas a essas doenças, aos gases tóxicos, porque o lixo produz gás tóxico, a materiais que podem causar acidentes, porque tem gente, por exemplo, que coloca vidro quebrado dentro do lixo, todo solto. Isso não pode fazer. Quando quebra um copo na sua casa, esse copo precisa ser recolhido, embalado em bastante papel, colocado em bastante sacolinha e tal, para ficar protegido, para que ninguém se machuque, especialmente o lixeiro, que faz e fornece o serviço dele a todos nós, recolhendo o lixo da cidade e mantendo a nossa cidade limpa. Como atividades, você tem que definir o que é lixão, depois escrever 2 consequências
que o lixão causa ao meio ambiente. Nós falamos 4 ou 5. E depois você vai completar um trecho que está no texto. Basta você encaixar as palavras que estão no quadro em negrito corretamente, ok? Essa foi a nossa aula 16 de ciências. Um beijo no coração e até a próxima!